Eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política. Seja bem-vindo agora, Pedro. Falta sua, viu, no Bastidores CNN. Eu não desculpo você, Pedro Venceslau. Vamos falar de Carla Zambelli. Realmente foi um alívio essa decisão e foi articulada pelo próprio Hugo Motta nos bastidores. Isso faz com que o Congresso Nacional não acumule uma nova crise com o Supremo Tribunal Federal nesse momento que a gente tem uma série de crises se avolumando. Nem parece que é próximo do Natal. O espírito natalino nesse ano não passa por Brasília, Pedro Venceslau. Boa tarde, Uribe, boa tarde a todos. Justamente o que a gente estava era num momento que era uma verdadeira encruzilhada e os juristas diziam isso. Conversei com vários constitucionalistas na semana passada para saber o que poderia acontecer diante desse impasse. A Câmara dos Deputados toma uma decisão, ela é desautorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que volta a ameaçar, no caso o Congresso, a não acatar uma nova decisão do STF. A Constituição brasileira é muito clara, numa situação como essa, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal, não é do Parlamento, mas ainda assim não há como resolver o impasse caso o Parlamento resolva não acatar essa decisão. Seria um imbróglio que poderia culminar numa situação sem precedentes. E aí, o parlamento decidiu então não dobrar a aposta. Hugo Motta fez uma costura por uma saída política nesse momento, porque já enfrentou um desgaste muito grande, uma vez que ele poderia, de ofício lá atrás, quando a Carla Zambelli fugiu do país e foi para a Itália, quando ela foi considerada foragida, já ter tomado a decisão pela cassação do mandato dela, como que é o Supremo Tribunal Federal. Ele poderia ter encaminhado isso para a mesa diretora num processo muito mais célere, muito mais rápido do que aconteceu no final das contas. Mas não, ele, para fazer um gesto para a direita, para fazer um gesto para os bolsonaristas, ele foi dando sobrevida para o mandato da Carla Zambelli, foi permitindo que ela continuasse, inclusive, com o gabinete funcionando, e isso acaba refletindo também no processo que está correndo na Itália. Então agora foi uma decisão então que o Hugo Motta tomou, porque senão a gente não saberia o que poderia acontecer nesse embate entre os poderes. Em última instância, me disseram juristas, o Supremo Tribunal Federal poderia determinar que a Polícia Legislativa entrasse na Câmara dos Deputados, por exemplo, para lacrar o gabinete da Carla Zambelli. Seria uma situação absolutamente extrema, no momento em que Alexandre de Moraes está empoderado, teve as sanções da Lei Magnitsky retiradas contra ele, vive um momento ali também de uma relação muito boa com o Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para concluir, então, Uribe, temos uma outra questão, que é como que essa decisão de hoje do Hugo Motta, ela reflete na justiça italiana, porque com a retirada da Magnitsky, claro que isso vai pesar na hora da justiça italiana definir pela extradição ou não. Também com a questão do projeto da lei da dosimetria, quer dizer, tudo isso pesa. O Alexandre de Moraes, como você disse, já encaminhou para a justiça italiana todas as respostas que foram, de perguntas que foram feitas, inclusive sobre o presídio, qualidade do presídio, se ela teria os direitos humanos respeitados e etc. Agora, resta saber se o Hugo Motta vai seguir esse mesmo caminho para Alexandre Ramagem e no caso de Eduardo Bolsonaro, a situação é mais simples, porque ele já estourou o número de faltas, ele vai perder o mandato, mas não perde os direitos políticos, pelo menos por enquanto. Não que ele tenha alguma pretensão de disputar algum cargo, aparentemente não, lá porque está nos Estados Unidos.